Fala, meus queridos historianos, sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho na nossa aula sobre como se deu a transição da hegemonia inglesa lá na Europa para os Estados Unidos, aqui nas Américas. A ação da influência e do imperialismo dos Estados Unidos aqui na América Latina e, é claro, as características gerais da América Latina neste período. E por que não apresentarmos pelo menos 2 estudos de caso resultantes desta influência, Cuba e Panamá. Isto e muito mais na nossa aula de hoje, mas antes, um recadinho. Galera, se liga nessa parada maneiríssima. Sim. Que nossos vídeos têm ajudado, contribuído de alguma forma no seu aprendizado, então inscreva-se em nosso canal, deixe o seu comentário que é importantíssimo para nós, continue curtindo nossos vídeos, deixando sempre o sininho ativado para você não perder nenhuma novidade do canal. É muito justo. Faça isso agora, rapidinho, um toque para lá, toque para cá, combinado? Eu sou o professor Macari com mais um Play História para você. Até a segunda metade do século XIX, a Grã-Bretanha exercia uma influência muito poderosa aqui nos países da América Latina, revertido então em forma de empréstimos para a construção de estradas de ferro, para ampliação do telégrafo, gás e, é claro, a ampliação das redes de energia elétrica também. Tudo isso vinha por causa da hegemonia que a Inglaterra tinha desde os períodos da Revolução Industrial, culminando ali no final do século XIX. Acontece que a concorrência era muito dura. Franceses e americanos também queriam ampliar os seus negócios aqui na América Latina. E a Grã-Bretanha, é claro, precisava garantir a sua hegemonia. Só que tudo isso acabava dificultando muito a questão da implantação de indústrias aqui na América Latina, tendo em vista que os produtos primários, principalmente agrários, é o que movimentava basicamente a economia entre a América Latina, Estados Unidos e a Europa. Mas veio a Primeira Guerra Mundial e mudou totalmente a conjuntura política e econômica entre a América Latina e a Europa, levando em consideração que os países europeus estavam devastados e adivinha quem vai ser o credor para a reconstrução dos países europeus? Isso mesmo, os Estados Unidos. Agora eu saquei! A partir daí, os Estados Unidos passam a ser então os maiores credores mundiais. É fato que na América Latina também precisava importar produtos, afinal de contas, a vocação agrária ainda era vista como primordial. A partir de então, aquelas estruturas mais tradicionais passaram a criar oportunidades de abrir pequenas fábricas. Revoluções políticos sociais acabavam acontecendo aqui, tentando resolver essa disparidade da economia tradicional que acontecia com as necessidades, principalmente daqueles que se sentiam mais explorados. É neste contexto que os Estados Unidos então passam a exercer mais profundamente a sua influência. Em outras palavras, os Estados Unidos souberam aproveitar muito bem esta oportunidade, tornando-se então a grande hegemonia mundial. Agora todas as peças se encaixaram! Economicamente, os países oriundos das independências latinas, eles não viam, na verdade, a necessidade de mudar a forma agroexportadora a qual estavam submetidos, fazendo com que a América Latina ela fosse uma grande agroexportadora de produtos primários e, ao mesmo tempo, grande importadoras de produtos industrializados das grandes nações. Mas com a Primeira Guerra, então a Europa já não conseguia mais atender às suas demandas industriais. E os Estados Unidos, ao mesmo tempo, querendo aproveitar dessa situação, no entanto, ela não dava conta de abastecer a Europa e as Américas. E a partir de então, começam a ser criadas indústrias de base, fazendo então aquela famosa substituição das importações. O crescimento urbano e a formação de novos grupos sociais passaram também a ditar as necessidades que se existem da adequação às novas condições econômicas da América Latina. A intensidade do processo de industrialização foi muito heterogênea, comparado que, por exemplo, os países da América Central não foram tão afetadas pela questão industrial. No entanto, Brasil, México e Argentina tiveram um processo bem mais intenso e os demais
parcialmente. Dentre os grupos sociais que mais abalaram as estruturas políticas, econômicas e sociais da América Latina, nós temos as classes médias urbanas. Elas então colocam em questionamento ali a até então hegemonia ali daqueles poderes oligárquicos dos grandes proprietários de terras, dando condições ao crescimento de uma burguesia industrial latina. Vale lembrar que muitos proprietários de terras acabaram diversificando os seus negócios e investindo também na industrialização. Ou seja, acabaram dominando de alguma forma. Consequentemente, com a chegada das indústrias e o crescimento industrial em muitas cidades, deu-se então o surgimento de uma classe operária, geralmente representado ali por sindicatos que defendiam as reivindicações diante dos patrões. A influência dos Estados Unidos na América Latina era vista de maneiras diferentes, até por conta do crescimento de partidos anti-imperialistas ou partidos de esquerda. Para alguns, os Estados Unidos era um modelo a ser copiado. Afinal, um país desenvolvido, um país que já estava atuando na indústria há muito tempo. Tá bom. Antes de estudarmos o aspecto da influência dos Estados Unidos, vamos fazer uma breve comparação das hegemonias da Inglaterra e dos Estados Unidos com relação à América Latina. No período da Inglaterra, existia muito menos intervenção militar do que no período da hegemonia dos Estados Unidos. No entanto, havia algumas semelhanças, como por exemplo a ideia de manter a economia da América Latina num patamar agroexportador e ao mesmo tempo importador de produtos internacionais. Podemos analisar o estabelecimento do imperialismo americano a partir, por exemplo, de 1823, quando é estabelecido ali a doutrina Monroe. O presidente James Monroe, ele vai aplicar aquela famosa doutrina chamada a América para os americanos. Tá, que americanos? Latino-americanos? Captei! O presidente James Monroe, então, ele se opôs a qualquer tipo de intervenção da Europa a assuntos relativos às Américas. Então tudo isso aí já vai criando assim todo um cenário a qual os críticos vão trabalhar com o início do imperialismo americano. E nós não podemos nos esquecer que a colonização americana foi feita ali por puritanos e seguiam, na verdade, uma linha calvinista bastante extrema, a qual eles acreditavam que uma vez que Deus deu a prosperidade para alguém, automaticamente este alguém estaria salvo. Ideia da predestinação. Então nós temos ali o conhecido destino manifesto, ou seja, os americanos acreditavam que Deus os havia escolhido para ser um modelo civilizatório para o resto do mundo. No início do século XX, o presidente norte-americano Theodore Roosevelt adotou uma política bastante marcante daquilo que é conhecido como imperialismo americano, a famosa política do Big Stick, ou grande porrete. Como que ela funcionava? Simplesmente a intervenção americana, ela deveria ser pacífica, diplomática. No entanto, se houvesse resistência, então neste caso tomaria lugar ali uma ação armada por parte dos Estados Unidos com relação aos países latino-americanos que não concordassem com a política estadunidense. Esse viés imperialista americano, ele ficou muito mais evidente, principalmente quando os Estados Unidos passaram a apoiar então as independências de países como Cuba, República Dominicana, Panamá e por aí afora. E mesmo após a saída do presidente Roosevelt, quer de forma direta ou indireta, o objetivo era manter ou aumentar a sua influência cada vez mais nos países latino-americanos. Isso aconteceu no decorrer praticamente de todo o século XX. Vamos fazer dois estudos de caso. Vamos pensar um pouquinho em Cuba, a sua independência, e o Panamá. Cuba, desde o século XVI, ele era dominado pela Espanha. O apoio estadunidense a Cuba se deu principalmente após o afundamento de um navio americano a qual os Estados Unidos culpou a Espanha por isso, justificando assim a sua intervenção na guerra hispano-americana. Neste caso ali, o resultado da guerra foi muito rápido em favor dos Estados Unidos e, consequentemente, ocorreu a independência de Cuba. Livre da Espanha, então, Cuba passou a ser controlada pelos Estados Unidos até 1902. Uma emenda na Constituição de Cuba, aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos. Na prática, mesmo sem a presença militar dos Estados Unidos na ilha de Cuba, no entanto, os Estados Unidos poderiam intervir em Cuba sempre que achasse necessário.
necessário, mantendo a ilha longe da influência de qualquer outra nação, podendo assim preservar os seus interesses econômicos exclusivamente com Cuba. Agora isso tudo é meu! Cai fora! Vamos falar de um segundo caso, que é o Panamá. Por ter uma posição geográfica bastante privilegiada, o Panamá, ele era o caminho mais curto entre os dois oceanos, Atlântico e Pacífico. Então, desde os espanhóis, a própria França, a Inglaterra e os Estados Unidos sempre tiveram interesse em fazer um canal que ligasse esses dois oceanos. Com o crescimento comercial marítimo, o interesse ali pela região passou a ser mais acirrada. Os Estados Unidos apoiam então a independência do Panamá da Colômbia, fazendo com que os panamenhos ficassem inteiramente nas mãos dos Estados Unidos. Em 1903, com o Panamá já independente, com o apoio dos Estados Unidos, o tratado elaborado entre Estados Unidos e o Panamá dava plenas concessões aos Estados Unidos de explorar então a construção do canal, que foi retomado de imediato. Nesse sentido, 17 quilômetros de faixa de terra que transcorria por todo o canal seria então pertencente aos Estados Unidos para exploração norte-americana. Acontece que o Panamá ficaria dividido de um lado e o outro do canal, e os Estados Unidos com aquela faixa de terra sob domínio deles no meio. Os Estados Unidos conseguiram explorar economicamente por quase 100 anos, e só em 1999 o canal do Panamá passou para a mão dos panamenhos. E é claro, é muito fácil de entender o interesse. Imagina um navio vindo da Europa com produtos e tivesse que passar pelo Atlântico, ali pela América Central, dar toda a volta pela América do Sul até que chegue no Pacífico para poder chegar do outro lado. Era muito mais fácil que tivesse um canal que ligasse rapidamente os dois oceanos. Vamos terminando por aqui, mas fique sempre muito ligadinho nos vídeos do canal, aprendendo mais história. Valeu, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.